Oi, bom dia. Estou aqui com mais uma sensacional edição de Tutameia ao vivo. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Julian Fuchs, nosso mais jovem entrevistado desde que começamos aqui os trabalhos do Tutameia. Eleonora, conta para nós aqui, Então, quem é o Julian Fuchs? Julian Fuchs. Nosso convidado, aliás, um escritor. Devo dizer o seguinte, que eu me dei conta. Nós temos o site Tutameia, que é uma homenagem ao Guimarães Rosa, em homenagem a essa última obra dele. E é a primeira vez que nós vamos falar com um escritor aqui. Depois de 3 meses, a gente trouxe economista, trouxe historiador, trouxe tradutor. A Rosa foi a nossa entrevistada aqui semana passada, a Rosa Filho da Guiar. Temos várias pessoas, mas é a primeira vez que a gente vai falar de literatura mesmo, e com você aqui. Muito obrigada. Uma responsabilidade para mim, de fato. Obrigado pelo convite. Então, a gente está aqui com o Julian Fuchs. Premiado jornalista, ganhou com A Resistência. Quer mostrar, Rodolfo? A Resistência está aqui. Vou mostrar para aquela câmera lá. Isso. Ganhou o prêmio Jabuti de 2016. Premiado, tem vários outros prêmios, e acaba de ganhar um prêmio da Alemanha, Anna Segers. Vamos ver se eu falei certo. E então o Julian está aqui falar conosco sobre literatura, sobre ele, sobre a vida. Vamos conversar perguntando quem é você, Julian. Conta um pouco para a gente como é que você, enfim, enveredou por essa produção literária. E é Julian Fuchs ou Julian? Na prática, Julian. Julian. Eu costumo falar Julian, mas eu aceito todas as formas. Enfim, honrando a sua camiseta do Belchior, eu vou dizer que eu sou apenas um rapaz latino-americano. E isso fala bastante sobre mim, porque, de fato, a origem argentina da família, que evoca essa pronúncia de Julian, me marca bastante, tá na base de muito do que eu escrevi, tá na base dessa história da resistência, né? Enfim, mas eu, não sei, em algum momento defini para mim mesmo que seria escritor, e desde então estou procurando a maneira de executar esse plano, em busca de algo que mereça ser escrito e encontrando, talvez pensando que literatura vale fazer no presente e pensando a partir de diversas perspectivas. Então, na prática, eu sou jornalista de formação, mas entrei no jornalismo por aquele desvio comum que as pessoas recomendam. Se você quer ser escritor, jornalista é a maneira de ser. E fuja de letras, por exemplo. Então, acabei enveredando pelo jornalismo enviesadamente, mas com o tempo corrigi o rumo, né? No próprio jornalismo, já sendo um curso bem aberto, consegui encaminhar os estudos em direção à literatura. Meu primeiro livro mais sistemático, escrito com mais cuidado, Histórias de Literatura e Cegueira, é meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo. Depois disso, fui para a literatura como crítico também, né, na academia. Então, fiz o meu mestrado em literatura hispano-americana, trabalhando com a morte do romance, a impossibilidade de narrar, essas questões que me moviam muito como escritor também. Então, paralelamente, escrevi essa dissertação sobre a impossibilidade de narrar e narrei um romance sobre a impossibilidade de narrar, internalizando esse paradoxo ao próprio romance, que chama Procura do Romance. E depois disso fiz o meu doutorado em teoria literária e sempre levando o pensamento de um lugar ao outro, né? Oscilando entre as formas, entre os olhares dedicados à literatura. E comecei a escrever esse livro, A Resistência, que é um livro muito mais pessoal do que os anteriores, que trata de uma história muito própria do meu irmão, adotado na Argentina em 76, e para contar essa história de adoção, eu tinha que contar a história dos meus pais e a militância deles na ditadura militar argentina, e a perseguição que sofreram, e o exílio no Brasil, e o meu nascimento aqui, algo da nossa infância aqui. Então, de repente, eu estava contando um romance que tinha muito de autobiográfico, quase com respeito ao acontecido, ao factual,
que em alguma medida me devolvia o jornalismo. Mas só em alguma medida, e a ficção se refletia, se manifestava de outras maneiras. Então, não sei, me apresentei falando demais, talvez não tá claro, era isso mesmo. Era isso mesmo. Antes de chegar à sua ficção, como essa vivência dos seus pais impactou a sua vida aqui no Brasil? Como é que você se relacionava com a história dele? Como é que eles contavam a história deles para você? Então, é curioso, porque impactou definitivamente, digamos. Eu nasci e sou brasileiro, sou assim, falo esta língua, enxergo o mundo dessa maneira porque eles estavam vivendo aquela história, porque eles estavam exilados no Brasil. E as questões identitárias já se tornam de partida fluidas e indefiníveis a partir disso, né? Porque sempre tive uma identificação grande com a Argentina, sempre viajei para lá à procura de algo. O Procura do Romance se passa na Argentina, ou seja, é já essa tentativa de encontro com algo que se assemelhe a mim, porque a família é toda de lá e porque miticamente criei essa noção de que ali estariam as origens. Miticamente até porque é só uma geração de argentinos, meus avós já não são romenos. Meus avós por parte de pai são romenos, por parte de mãe uma é peruana, o outro sim é argentino. Só um argentino, mas por alguma razão é lá que eu projeto algo da minha identidade. Complexamente, problematicamente, desconfiando constantemente de mim mesmo e dessa noção. Mas a pergunta que está na base da resistência também é em que medida o filho de um exilado, quem nasce durante o exílio dos pais, é também um exilado. Se o exílio é algo que se herda, ou não, ou simplesmente eu sou um brasileiro e a história dos meus pais não me pertence, é a história deles e aqui é que se cria especificamente a minha. São questões que pouco a pouco vão me mostrando a fluidez dessas noções, né? Como as identidades elas não são fixas e rígidas, como a gente está constantemente transitando nas nossas impressões, noções, sentimentos, a partir dessa multiplicidade de origens, né? Eu mesmo acho que, por exemplo, o exílio dos meus pais no Brasil, eu nunca cheguei a sentir efetivamente como um exílio. Afinal, este era o meu país, era onde eu me encontrava, onde eu me sentia em casa. Mas no momento em que meus pais resolveram voltar para a Argentina, né, quando a ditadura terminou, depois, a ditadura terminou em 83, eles resolveram, finalmente tomaram coragem para voltar para a Argentina em 88. Você tinha 7 anos. Eu tinha 6 anos nessa época. E aquilo, sim, eu senti como uma espécie de exílio meu, porque não foi uma escolha minha ir para lá. Não era algo que se apresentava efetivamente para mim. Eu não estava bem entendendo o que estava acontecendo, mas sei que vivia aquilo mais como uma alienação em relação a amigos e relações e vivências que eu tinha construído aqui, do que a minha existência aqui. A minha existência aqui não tinha nada de exílio. A existência lá teve. Meus pais são psicanalistas. Isso tudo foi elaborado psicanaliticamente depois. Eu fui notando isso em mim mesmo, discutindo comigo mesmo essas questões e percebendo que aquilo, em parte, eu tinha vivido como exílio. E aquela vivência tinha sido mais dolorida do que a vivência daqui. Talvez até como aquele paradoxo que você falou do escrever um romance ao dizer que não... narrar um romance ao dizer que não tinha, que o romance é um amor, aí você volta às origens, né, da família e ao mesmo tempo se encontra no exílio. Né? Um paradoxo. É isso. E quanto tempo você ficou na Argentina nesse período? Aí foram só 2 anos. Meus pais também não se adaptaram lá. O exílio aqui para eles já foi muito diferente daquilo que se costuma retratar como exílio, né? Não teve aquele frio, aquela distância, aquela saudade. Tudo isso existia, mas tinha também uma libertação em relação ao peso dos anos anteriores na Argentina, a dureza daquele... Eles participavam de algum grupo? Eles eram militantes, meu pai tinha relação com os montoneiros, eles participavam... Tinha grupos de psicanalistas que desempenhavam um tipo de militância. Essas questões, você perguntou como eles contavam a história, e de fato, toda vez que eu me ponho a contar, eu percebo que eles nunca contaram com muita precisão, né?
E quando me pus a escrever esse livro, isso vinha à tona muito claramente. A quantidade de lacunas que existia na história deles, né? São coisas que eles, a princípio, não queriam contar para os filhos porque tinham seu risco, né? Você não pode expor para filhos pequenos essa história porque os filhos podem delatar, em parte, né? Involuntariamente. Ou porque também são coisas duras e fortes para contar para crianças que podem não entender, num primeiro momento, o que significa um envolvimento com grupos armados, etc. Mas, ao mesmo tempo, esse não dizer se preservou bastante. Há algo como um tabu dentro da família. A princípio, quando eu escrevi esse livro, o tabu em questão era a adoção, a dificuldade que a gente teve de lidar com a questão da adoção. Mesmo que de partida a gente soubesse que era preciso falar sobre isso. Mas eles diziam que era adotado. Sempre disseram. Eles partiram desse pressuposto, desse fato consabido. É preciso falar sobre isso, meu irmão sempre soube, mas isso vai se construindo na família com certa dificuldade. E porque incomodava, porque era desconfortável. Em algum momento a gente deixou de falar, ele preferia que a gente não falasse sobre isso, meu irmão. Então a gente se afastou dessa noção. E eu sinto que a questão da militância tinha algo de semelhante a isso, né? Não se expunha abertamente o que tinha acontecido. E ainda hoje, meus pais, quando se põem a conversar sobre isso, divergem muito, não chegam a conclusões, a história não se apresenta factualmente, não há um conjunto de fatos inegáveis, consolidados no tempo e na memória. Então, eu fui percebendo que essa era a minha matéria, a natureza da minha matéria. Se eu queria escrever sobre esse passado, essas divergências, essas dúvidas, essas incertezas em relação ao passado, elas tinham que ser a matéria, explícitas na forma daquilo que eu estou construindo. E o livro é um pouco sobre isso, né? Meus pais se põem a falar como personagens sobre esse passado, se põem a divergir também, e as incertezas talvez tenham até mais espaço do que os fatos do passado, né? A gente estava conversando antes sobre isso. De certa forma, a memória, ela também é um pouco ou muito ficção, né? A nossa própria memória, porque o fato, uma vez acontecido, ele passa a ser relembrado, não como aconteceu, mas da forma como você viu, ou você ouviu narrar aquele... Você quer, às vezes, se proteger, né, dessa memória, dos fatos, da memória, tudo vai se turvando, né? Sem dúvida. A memória é uma reconstrução de partida, né? No instante em que é gravada, ela já grava distorcendo, digamos, ressaltando partes, omitindo outras. E a cada vez que se reconstrói essa memória, é como se recriasse essa ficção, se reescrevesse essa ficção. Como quem conta um sonho, e a cada vez que conta o sonho, ele se converte numa outra coisa, ele é outra coisa. E a memória familiar também tinha esse caráter. Se a memória pessoal já tem isso, né? A gente já constantemente reinventa o nosso passado a partir do relembrar. Na memória familiar, isso ganha outra dinâmica ainda mais complexa, justamente pela divergência e pelos olhares discrepantes sobre o que aconteceu. Então, para mim, a construção ficcional desse passado era muito evidente, né? Algo do material que eu tinha à disposição, os álbuns de fotos. Mas quem tirou essas fotos? Com que olhar tirou essas fotos? Quem escolheu essas específicas fotos e ordenou essas fotos no álbum? Ali, isso é uma narrativa, é uma ficção sobre o passado. A partir dessa ficção, eu construo a minha, questionando o tempo todo esse elemento ficcional da família sobre si própria. Mas essa é a matéria. É uma ficção a partir de uma ficção, a partir de uma ficção, que no final das contas não se quer ficção, porque o tempo todo nesse livro eu tinha um apego ao chamado real, assim, apego ao factual, ao que ocorreu, e não me permitia muito inventar nada. Ainda assim, o caráter de ficção está por toda parte, né? Eles não, usando o nome, eles não resistiram, seus pais, o seu irmão, não resistiram a ter essa não ficção exposta? Resistiram. Eu resisti nesse aspecto também. A resistência do Tito fala de muitas resistências, né? A resistência dos pais à ditadura militar, do irmão ao convívio familiar, e a resistência do narrador a contar essa história. E, em parte, a resistência do narrador a contar essa história é não querer expor para todos as feridas que são talvez íntimas ou
questões que são centrais demais para a família para que sejam expostas muito publicamente, né? A minha maneira de lidar com isso foi incorporar também essa crítica, incorporar também o lugar onde eles divergem. Os pais aparecem no livro comentando o próprio livro e colocando o problema da exposição. Eles, como psicanalistas, tinham um pouco essa dificuldade, né? Os pacientes leriam, e leram, efetivamente. E aí, o que acharam? O que seus pais acharam muitas coisas, meus pais, né? Eles, por um instante, eu percebi que era mais duro do que eu imaginava que seria contar essa história. Eu achava que a questão da adoção seria forte e que tratar desse assunto seria uma questão muito sensível. Por isso, o tempo todo eu me investi da máxima delicadeza, né? Porque não é um livro que se propõe a ser um livro de ruptura. Não quero escrever em detrimento deles, ou eles que se danem, eu tenho que contar essa história é minha. Não, é para tratar os assuntos com a máxima sensibilidade. Só que entendendo o tempo todo que falar é importante, né? Falar tem o seu papel, provoca efeitos positivos, ainda que pareça que não. A própria psicanálise tem parte dessa noção, né? Parte da noção de que dar palavras para alguma coisa transforma essa coisa. Esse é um dos corolários fundantes da psicanálise. Ao falar, as coisas se modificam, a gente tem acesso e a gente é capaz de transformar essas coisas. Então, falar tinha esse caráter também para mim. Vou falar aquilo que a gente não pôde falar, ou não quis falar, ou achou que era melhor não falar. Porque penso que, neste caso, era algo que teria efeitos muito positivos, né? Então, o livro se abre dessa maneira. Meu irmão é adotado, mas não posso e não quero dizer que meu irmão é adotado. Era preciso falar e considerar que a gente, por muito tempo, não pôde e que, por muito tempo, não quis e que ainda agora, em algum aspecto, eu não quero e não posso falar sobre isso. E, no entanto, falo. No entanto, é importante falar. E meus pais, acho que com o tempo, perceberam isso. E ainda que, em alguns momentos, sofressem, eles sofreram ambivalentemente com o livro, porque, a princípio, não entendiam por que eu estava tão apegado à história familiar, às questões que a gente vivenciou conjuntamente. Por que não inventar, né? E depois, quando aqui e ali alguns elementos vão se transformando e vão se distorcendo, voluntária ou involuntariamente, eles sofriam muito. Não, mas não foi assim. Mas não eram vocês que queriam que fosse diferente? Agora que é diferente, vocês sofrem porque não deveria ser. O tempo todo. Essa ambivalência está presente em mim como narrador e nos personagens. Cada um deles, a ambivalência era o que marcava a experiência do livro como um todo. A violência da ditadura argentina acabou colocando a questão da perda das crianças, da adoção, no centro dessa... Não é à toa que a gente tem um movimento fortíssimo até hoje das mães da Praça de Maio. Então, essa questão das crianças, das adoções que foram, em muitos casos, né, forçadas, quer dizer, essa questão familiar na ditadura argentina é muito evidente, né? Deixou marcas assim, feridas, né, que até hoje estão abertas. Sim. Tem esse componente político, né? Exato. Para mim, o que interessou nessa história tão pessoal era justamente o caráter político que as histórias pessoais ganham. Como essas vidas próprias, individuais, estão muito marcadas por movimentos coletivos, por grandes gestos, por grandes rupturas. O destino do país marca muito diretamente, muito concretamente a existência daqueles indivíduos. E a ditadura argentina é talvez um dos exemplos mais marcantes disso, né? Como toda a luta a partir da ditadura se cria em torno dessas vivências familiares, dessas histórias familiares e da tentativa de encontro dos filhos e em seguida dos netos, né? E dos netos a coisa se torna mais complexa dentro desta família de que eu estou tratando, porque meus pais adotaram esse menino, meu irmão, em dezembro de 76, num processo de adoção ilegal do jeito que se fazia muito comumente no Brasil e na Argentina nessa época, que ainda se faz bastante, em que você não sabe ao certo as origens daquela criança. Há intermediários que pegam supostamente um bebê de uma família que
não gostaria de criar e passam para famílias que gostariam de criar, sem passar por trâmites muito rigorosos e burocráticos, né, da adoção legal. E aí, a princípio era só isso, era esse o gesto de adotar. Só que, com o tempo, a partir de 78, 2 anos depois, e cada vez com mais força, vão vindo à tona os relatos das crianças sequestradas, né? Há bebês que foram tirados dos seus pais antes dos pais serem mortos. O mecanismo era sórdido, era prender, como se prendiam tantos militantes, morreram 30 mil. Desses 30 mil, havia muitas mulheres grávidas. Essas mulheres não eram torturadas e mortas de imediato, elas eram mantidas em cativeiro até o momento que davam à luz, e em seguida eram mortas, e os bebês eram retirados dos pais e entregues, a princípio, esse é o funcionamento geral, a famílias amigadas ao regime, né? Então, próximas aos militares ou dos próprios militares. Numa crença até racista da própria ditadura, né? Entre tantas outras mazelas da ditadura, mas de que aqueles bebês eram valiosos, porque eram filhos de brancos, filhos de classe média ou classe média alta, e, enfim, não poderiam ser deturpados por aqueles pais que se perverteram na militância. Então, essas crianças eram, enfim, aos poucos vão surgindo esses relatos do que hoje se sabe, 500 bebês sequestrados pelos militares. E começam a surgir convocações. Se você adotou uma criança nesse período e não sabe bem quais são as origens desse bebê, por favor, nos procure. Venha. E meus pais, eu me pergunto como terão recebido o tempo todo esses comunicados, essas convocatórias, né? E que ainda hoje existem, né? Ainda hoje as avós da Praça de Maio convocam as pessoas a irem fazer os exames e verificar qual é a origem específica. Mas meus pais sempre souberam que eles não estavam ligados a este funcionamento, né? Eles não são, pelo contrário, eles eram inimigos do regime, não amigos do regime, para receber uma criança sequestrada. Mas, ao mesmo tempo, você nunca pode ter certeza absoluta, porque os destinos das crianças não são tão precisamente definidos. Não era uma política de Estado oficial que tinha seus trâmites sempre formais e seguidos à risca. Então, você não sabe o destino dos bebês. E, com o tempo, a pergunta é quem é que deve procurar, né? Eu, depois que escrevi A Resistência, fui procurado por algumas pessoas ligadas às abuelas e falam, bom, talvez seu irmão devesse fazer o exame de sangue que se propõe para mim. Bom, tudo bem, mas é uma decisão dele, não sou eu que posso. Falem com ele, não falem comigo. Eu acho que já fiz bastante ao escrever sobre isso, ao contar essa história, e, enfim, já fiz essa aproximação. Ao mesmo tempo, elas próprias fizeram, há muitas formas de pesquisa, né? Então, pelo lugar do nascimento, pela data precisa do nascimento, dá para você ter uma ideia e meio que se confirma aquilo que a gente soube sempre, que não tinha sido. Mas o 100% de certeza, em nenhuma circunstância você vai chegar. Nem com o exame de sangue você chega aos 100% de certeza. Então, é também um aspecto da vida em que a gente tem que aprender a lidar com o impreciso. Né? Você, então, seus pais vieram para cá, você nasceu em 81 em São Paulo, estava de plena ditadura militar, ainda que já entrando na fase final agonizante aqui no Brasil. Sim. Vocês voltam para a Argentina em 88, quando o Brasil estava se redemocratizando, é o ano da Constituinte, que agora está fazendo aniversário esse ano, né? Sim. E aí quando você volta para cá, o país está em plena democracia. Você tem memória desses momentos? Como é que você viu a política da sua casa, do seu posto de observação? Como é que você acompanhou isso, ainda que fosse pequeno? Cada um desses movimentos tinha precisas razões políticas, né? Isso provavelmente se vivenciava dentro de casa, mas estava mais ou menos claro dentro de casa. Mas eu consigo depreender e compreender melhor conversando hoje com os meus pais, né?
A ida para a Argentina foi uma ida adiada, mas o que eles viam que estava acontecendo lá, que é algo que não houve no Brasil, que é a justiça em relação aos crimes cometidos na ditadura, era muito apelativo para eles, né? Empolgante. Eles tinham que estar lá para viver aquilo, né? Para ver o país ser recuperado e os criminosos serem punidos e, enfim, militares presos e você tinha todo um processo lá fundamental que estava acontecendo e aqui não acontecia de forma nenhuma, né? Pelo contrário, o modelo brasileiro é o modelo da suposta conciliação, da anistia ampla, geral e restrita, que teve seu papel no momento, mas representava, no fim das contas, a impunidade, né? Incluiu uma espécie de auto-anistia como algo... Claro, os crimes de quem era contrário à ditadura, eles estavam sendo julgados e punidos durante a ditadura. Os crimes que são efetivamente anistiados são aqueles que nunca foram observados, né? E, a partir de então, se cria este modelo de convivência respeitosa até certo grau entre os diferentes e que hoje a gente vê que nada tem de respeitoso. De repente, os opostos estão se digladiando e volta a ter um discurso autoritário e poderoso que nos oprime hoje. Mas, enfim, me desviei. Não, mas eu acho que isso é um ponto importante, porque, de alguma maneira, a Argentina fez uma catarse daquilo que tinha acontecido, fez uma releitura histórica, né, e aqui, de certa forma, a gente não passou por esse processo nessa profundidade que teve na Argentina. Muita gente liga, justamente, como você agora, a situação dramática que a gente está vivendo hoje, a esse passado não resolvido, essa coisa não totalmente trabalhada. Claro. É um processo dolorido também lá, e acho que algo disso eles viveram nesses 2 anos que a gente passou lá. Meu pai conta, não era festivo a vivência na Argentina naqueles 2 anos que eles estiveram. Pelo contrário, essas tensões elas se manifestavam nas ruas, na convivência, dentro dos ônibus, como um choque entre os que tinham ido embora e agora voltavam, supostos desertores para muita gente, ou, enfim, inimigos da pátria ainda, né? E quem tinha ficado, que em todo aspecto poderia ser um cúmplice, poderia ser um partícipe daqueles crimes. Então, essa tensão estava colocada. Era um país tentando resolver essas questões e avançando muito. E a política de justiça na Argentina é muito mais efetiva que a brasileira. A política de memória é muito mais efetiva que a brasileira. Isso se manifesta de todas as maneiras, inclusive nas artes, inclusive na literatura. No Brasil, era essa outra coisa. Essa democracia de acomodação que foi surgindo desde então. Só que com uma novidade, que era o Lula e o surgimento de um movimento operário ligado a um movimento intelectual forte e que era um horizonte de esperança que, para os meus pais naquela época, era fortíssimo e que não se manifestava, não se via na Argentina naquele momento. Então resolveram vir para cá, justamente quando havia a chance do Lula ganhar em 89, né? E, enfim, perdeu. E a gente... Perdeu em 89, mas ganhou em 2002. Demorou um tempo, mas chegou algo parecido com aquilo que eles enxergavam na época. Ambos os países entraram em momentos difíceis no início da década de 90 e toda a década de 90. Né? A Argentina, com o Menem, foi, inclusive, um contra-ataque do autoritarismo a ponto de novo, soltar, liberar os militares, liberar os generais todos responsáveis pelos crimes. E em 91 houve de novo uma tentativa de golpe, né? De tanques nas ruas de Buenos Aires tentando tomar o poder de novo. Ou seja, você tenta, você batalha, a justiça, mas ela é infinita, é uma luta contínua. E ainda hoje a gente vê nas tensões Kirchner-Macri essa disputa, essa mesma disputa de poder e de visão de país que se manifesta dessa maneira. E que, recentemente, tem ganhado o caráter da perseguição jurídica. Né? No Brasil e na Argentina, essa é a força que parte da direita tem obtido. Em vez dos tanques? Em vez dos tanques, os juízes. Exato. Em grande medida é isso que a gente vê. Os golpes da América Latina têm sido assim. Né? No Paraguai, o primeiro caso é evidente. Né? Honduras também, outro caso evidente disso.
A tentativa de supressão da esquerda não é mais pelas armas, é pela toga. E enfim, flagrantes injustiças, né? E que a gente percebe, acho que aos poucos vai ficando muito claro para quase todo mundo em relação ao impeachment da Dilma, né? Como aquilo não tinha uma efetiva razão de ser, como era uma tomada de poder por outro grupo, por outra ideologia. O que ficou evidente também no exercício do poder. Eu acho que isso é o mais claro, né? Que tipo de poder você desempenha assim que você afastou alguém? Quando você faz algo totalmente oposto ao projeto que foi eleito e votado, totalmente oposto ao grupo que constituía aquela eleição, então você basicamente deu golpe. Isso é muito evidente, né? A ruptura democrática foi por um golpe parlamentar. Estou falando coisas óbvias demais, eu acho. Não, mas agora a gente está num momento dramático, né? Como é que você está vendo aí? Prisão de Lula, toda essa democracia parece que está muito ameaçada aqui, né? Brasil muito. Sim, parece uma segunda etapa de um mesmo processo, de uma tentativa de banimento de parte da esquerda em relação ao poder, ou da parte da esquerda que efetivamente podia ter uma chance de disputa do poder, né? Me parece que sim, e em todos os aspectos tem uma cara de prisão política, né? Assim que eu tenho encarado, sobre isso que eu tenho falado recentemente. O Lula é um preso político, mesmo que não seja inocente. Essa é a contradição do momento, né? Porque se você utiliza um tipo de julgamento totalmente distinto dos outros julgamentos que você faz, dos políticos, um processo completamente distinto, muito mais acelerado, com traços evidentes de perseguição específica, né? Quero este sujeito que está no centro do grande PowerPoint. Então, você está dando, ainda que você descubra algo cometido equivocadamente, ilegalmente, ainda assim essa prisão vai ter um caráter político, me parece. E tem uma incidência imediata no futuro do país agora, né? Só que, ao mesmo tempo, esse jogo não é ganho plenamente dessa maneira, e está tudo muito aberto, e todos os cenários no Brasil é um contexto estranho da política, em que todos os cenários são improváveis, nada é provável para 2019. Né? Isso está fazendo com que muita gente que talvez até agora estivesse como observador do processo, entrasse sei lá, em campanhas de Lula livre, ou em campanhas da democracia. Como você tem, a sua vida tem se mexido nesse ambiente aí? A gente tem visto declarações suas fortes, enfim. É curioso, né? Porque já há algum tempo eu me sentia mais à esquerda, mais próximo do PSOL do que do PT. E justamente não bancando ou defendendo tudo aquilo que o governo do PT representava. Só que quando você põe as coisas em perspectiva, em comparação agora, eu vi um exercício de poder mais antidemocrático e mais imoderado do que jamais na minha vida. Eu nasci em 81. Então, na minha infância ali, finais de ditadura, eu não tinha consciência do que acontecia. E desde então, a democracia vinha se mostrando uma coisa mais lenta, mais morosa, mais travada na forma de alterar a si mesma, né? Mesmo havendo o impeachment do Collor. Ainda assim, a saída do Collor e a manutenção do Itamar não era um tipo de ruptura tão drástica quanto a gente vê hoje. De repente, eu vejo o exercício de poder mais imoderado que eu vi na minha vida, que foi esse governo Temer, com uma reforma atrás da outra, com um golpe atrás do outro, em grande medida, ao desejo de uma população, né? Ao voto de uma população. Então, para mim, é um momento de redescoberta do que a política pode ser. Mesmo os veículos de informação, eu sempre achei excessivo, sempre me pareceu excessivo a noção de PIG, partido da imprensa golpista e tal. Acho um pouco forçado, mas aí, de repente, as coisas se reorganizaram, se estruturaram de uma forma durante o impeachment da Dilma que
eu repensei tudo que eu concebi. Então, a política pode ser exercida com muito mais força e violência, e a imprensa pode participar dessa violência de uma maneira muito mais explícita do que eu imaginava. Eu achei que a gente vivesse num país mais pacato do que isso. E, de repente, você se descobre num novo país, e você tem que reagir a isso. E esse é o sentimento. É um momento de resistência, é um momento que é preciso falar sobre isso, que é preciso não calar. E o próprio exercício da literatura, para mim, se aproxima disso. Eu acabo me vendo tentado a escrever aquilo que eu sinto que tenho escrito para o próximo livro, que se chama A Ocupação, que é uma literatura ocupada. Esses assuntos do presente, eles merecem ser trazidos à tona, trazidos ao primeiro plano de uma literatura. Que não se faça panfletária, ela não é a defesa de um programa político, não é essa a proposta, mas é a percepção de que a literatura participa de um mesmo momento político, ela é reflexo de um momento político, ela é sintomática desse momento, e é preciso que ela responda de alguma maneira, né? Eu sinto que a ocupação, o ocupar e resistir, que é, digamos, o duplo mandamento ali desses dois livros em sequência, são a palavra de ordem deste momento. É preciso ocupar e é preciso resistir. A ocupação é talvez a forma mais efetiva e direta neste momento de resistir. Então, prédios ocupados, escolas ocupadas, a gente tem visto, enfim, fazendas ocupadas, enfim, uma série de ocupações. E eu sinto que é preciso ampliar estas noções, inclusive para um campo mais abstrato. Então, a ocupação da literatura pelo pensamento, pela política, por estas noções todas, me parece um movimento interessante, me parece um ato interessante. Sinto que, num momento, inclusive, que escritores falam muito de si mesmos, porque, enfim, por uma série de razões a literatura toma esse caminho, e não é mero narcisismo dos autores, mas ainda assim, que essa voz pessoal, mesmo que mantida e próxima dessa figura autoral, se deixe ocupar por outras vozes e que participem outras manifestações dentro da obra literária, me parece fundamental. Então, para mim, neste momento, escrever e me pronunciar publicamente sobre essas questões também não são posturas tão díspares, né? Eu não coloco a literatura em certo lugar, aqui se preserva a rigidez de um recorte convencional, tradicional do que a literatura é ou deve ser, e aqui, na participação política, eu sou outra coisa, me permito opinar. Não, as coisas vêm juntas, eu tenho que compreender essas duas coisas na complexidade que elas têm. Por isso, o Farah Temer, quando recebe o prêmio Jabuti, enfim... Era isso, era a percepção de que, o que eu digo ali naquele momento eu escrevi um livro, A Resistência, e era esse o livro premiado, que mostra como a vida pessoal pode ser profundamente afetada pela política. E que aquela noção feminista de que o pessoal é político tinha uma verdade que enfim, transcende até o próprio momento em que ela foi criada, essa noção. E... paralelamente, eu fui percebendo naquele ano, e por essa vivência tão forte que todos temos tido, né, que a gente acompanha entre amigos e entre desconhecidos também, né, a vivência intensa de um presente, como a sentença também se inverte. O pessoal é político e o político é pessoal. O político nos fere pessoalmente, nos abala pessoalmente, e as coisas são sentidas dessa maneira. Então, eu estava num momento de alegria, né? de realização. O livro estava sendo reconhecido, como passou a ser mais reconhecido desde então. E ainda assim havia algo em mim que não estava alegre, que não estava feliz. A gente tinha passado por um momento duríssimo. E continua passando por um momento duríssimo. E é preciso se insurgir contra isso. Então, não é... Acho que quando surgiu aqui e ali uma crítica a essa postura, não é o lugar, não tem a ver. É o lugar e tem a ver. Isso está por toda parte, tem tudo a ver com o meu sentimento em relação à literatura, em relação àquilo que eu escrevi e tenho escrito desde então. Você sentiu essa reação negativa por parte pares assim, da literatura? Não, de modo geral... Porque muito isso que você falou, não, a literatura tem que estar além acima dessas... Mas enfim, é uma coisa meio...
e que revela um pouco essa sociedade que a gente vive hoje, né? Extremo individualismo, extremo narcisismo também, como você falou. Sim. Como é que foi a reação dos seus pares, assim? De modo geral, eu senti reações positivas, né? A literatura, em sua maioria, é feita por pessoas de esquerda que apreciaram aquilo que... Você diria isso hoje? aconteceu. A maior parte são pessoas de... Eu diria, eu acho que sim. Acho que tende a ser muito mais de esquerda do que o conjunto da população, né? O campo das artes, etc. Até por isso é muito atacado, neste momento, por uma parte da direita. Certo. Querem calar os artistas, querem calar os escritores, porque os escritores e artistas são uma voz incômoda nesse suposto consenso. Do Anassar, lá naquela Sim. enfim, naquela grosseria que ele teve que passar lá quando recebeu o Do prêmio Prêmio Camões. Camões, claro. Então, você percebe isso. Há uma luta contrária, uma vontade de silenciamento desse conjunto. Esse conjunto, para mim, tende a ser mais progressista do que o restante da população. Mas existe uma postura que eu julgo válida também, que é a postura que diz a literatura não tem por que ser necessariamente política. A literatura engajada, ela talvez não seja a melhor literatura que já se fez na história da humanidade. Enfim, há argumentos válidos. Tem literatura não engajada? Então, aí surge um pouco essa questão. Né? A questão da ideologia está no texto do outro, nunca no próprio. Né? A direita... Uma pesquisa recente me pareceu interessantíssima. A maior parte das pessoas que não se dizem nem de direita nem de esquerda na França votou na Marine Le Pen. Então, ou seja, o discurso Como não sou nenhum nem outro é de direita. Então, e as pessoas, eu não quero política na literatura. Eu acho que a literatura tem que ser outra coisa. Essa literatura é feita politicamente. Claro. Essa opção é uma opção política. E é um pouco isso que eu estou... No meu projeto, o Escola Sem Partido é uma demonstração disso. É totalmente partidário. Então, o meu projeto político é um pouco de conceber a inevitabilidade do político. Eu falei projeto político, meu projeto literário. Você vê que as coisas... Você vê que as comento atos falhos desse tipo. Não, meu projeto literário, ele concebe que a política é inevitável. Claro. Há política em todos os campos da vida. Ele está lá, ele se imiscui, se penetra em cada um dos nossos vãos. A gente é pura política. E tudo que é pessoal é político, fundamentalmente. Então, quando se trata de indivíduos, da vida de outros indivíduos, essa vida vai ser retratada politicamente. Em momentos de aguda tensão, como a gente tem vivido, em momentos dramáticos da política, isso vai se exacerbar, é evidente. Então, não significa que eu acho que toda a literatura deve ser política, deve ser engajada. Significa que há uma complexidade nessas relações de literatura e política que vai se manifestar nos livros inevitavelmente. E há momentos. Me parece que assim, esse é um debate travado de forma muito interessante em meados do século passado, entre Adorno e Sartre. Sartre defendendo uma literatura engajada, de posicionamento, etc., e Adorno defendendo uma literatura mais comprometida consigo própria, com sua própria forma e seus rigores particulares. E se você for ver, um escreve em 1950, o outro escreve em 1960. Talvez essas sutis variações demarquem posturas distintas. Então, talvez em 2030 eu não esteja defendendo exatamente uma literatura tão comprometida com um presente, tão comprometida com a política. Mas hoje parece o momento exato de fazer isso. Né? Neste momento dramático, parece a hora que a literatura pode ganhar esse caráter emancipatório num nível muito mais direto, participativo, particular. Né? Então, eu sinto que a literatura ganha nessa participação. Escritores ganham com essa participação. A literatura tem crescido em importância, tem crescido em apreciação, tem ganhado relevância dessa maneira. E sinto que há algo de importante justamente acontecendo nesse campo. Mas não é que... Quando há divergência, eu respeito, me parece razoável. Eu entendo o argumento de quem pensa que a literatura deve estar em outro campo. Só não compartilho nesse momento. O que você pode falar da ocupação? Só um pouquinho aqui, antes de falar. Eu queria falar um pouco com você que está nos acompanhando. Eu estou vendo que tem
série de comentários aqui, a gente vai responder, passar para o Julian, né? Conforme for o caso, e queria te convidar para compartilhar com a sua rede, com seus amigos, essa conversa para que ela chegue a mais gente, né? Essa discussão sobre literatura, sobre cultura, sobre o momento político que a gente está vivendo. A Eleonora estava falando da ocupação, como ela se espere, eu peguei aqui uma frase que você colocou numa entrevista anterior, quer dizer, que você, nas suas não quer exatamente ficar contando, sei lá, o que acontece em Brasília, né? Mas sim como a questão política espelha e afeta as vidas, né, de cada um. Exato. Né? Não me interessa a política especificamente como tema, né? O tema é o humano, o tema são as relações, o tema são as vidas que se travam aqui, em outro lugar, né? A ocupação é um pouco uma saída em relação a mim mesmo e a esse meu universo, né? Eu vinha... Procura do Romance é muito sobre um escritor escrevendo um romance, muito sobre mim mesmo, centrado nesta busca individual e mais próxima dessa visão de literatura adorniana, né? E não sartreana. A resistência já é uma tentativa de expansão em direção ao outro, de busca de um outro, mas esse outro muito próximo de mim ainda, meu irmão, meus pais, etc. E essa é a narrativa que eu consigo construir, né? Já em busca de alguma alteridade. Mas a ocupação, a ideia é um afastamento maior. E coincidiu de me chamarem, enquanto eu estava escrevendo esse livro, que a princípio tinha o título de Os Olhos dos Outros, a proposta era enxergar os olhos dos outros, e depreender algo dos olhos dos outros. Me chamaram para uma ocupação, para uma residência artística numa ocupação no centro de São Paulo, do Hotel Cambridge, né, a partir, inclusive, do Era Hotel Cambridge, da Lili Café. Criou-se um movimento de aproximação entre o movimento social e alguns artistas e alguns escritores. E eu passei um tempo ali, imerso naquela realidade, percebendo, a princípio querendo só ouvir histórias, mas na prática me envolvendo mais com a luta deles e participando de uma noite do Outubro Vermelho, sobre a qual eu acabei escrevendo no jornal, que é da ocupação de um novo prédio abandonado para a criação de uma nova ocupação. E, basicamente, isso se tornou um dos pontos centrais do livro que eu estou escrevendo agora. Se chama Ocupação, mas como a resistência que eu falei tinha uma pluralidade de sentidos nesse título, a ocupação também tem. E há elementos mais pessoais sendo narrados ali. Há uma mulher grávida, nesse período mesmo, a mulher estava grávida, e a mulher grávida é também o corpo ocupado de uma mulher, né? Há também o pensamento da literatura se convertendo em ocupação, se convertendo em ofício, e os problemas e as questões que isso traz. Assim como a literatura, neste caso, era algo como um resistir ao escrever. E, fundamentalmente, essa outra ideia de literatura ocupada, a literatura que se deixa ocupar pela voz do outro, pelo discurso do outro e por noções mais imediatas do presente. Então, esse é o cerne do livro que eu estou escrevendo agora, né? Uma espécie de díptico mesmo, entre a resistência à ocupação e ocupar e resistir, palavra de ordem do momento, ganha algum corpo narrativo e ficcional nesse díptico, né? Você acha que o Brasil vai sair disso como? Hein? Como é que a gente vai sair disso? Um roteiro. Não, mas como eu disse, ao mesmo tempo a gente está passando por um momento muito rico, né? Apesar sim, das dificuldades, quer dizer, na área cultural, em várias áreas está havendo esse fervilhar de coisas, não? Isso, eu acho que isso tem, apesar de toda a depressão que recai aí sobre todos nós, tem um momento de as pessoas se reunindo, as pessoas querendo fazer coisas. Essa resistência, eu acho que se espraiou no Brasil nesses 2 últimos anos. Sim, eu concordo e acho importante que você tenha norteado a pergunta nessa direção, porque entre cenários imediatos para o Brasil daqui a alguns meses, isso é impossível de prever. Neste momento, como disse, todos são improváveis.
Mas me parece que está se articulando já um novo pensamento, uma nova forma de ação. De fato, talvez o longo governo do PT tenha, em alguma medida, desarticulado ou acomodado certos movimentos, certas lutas, né? Havia uma representação no poder que provocava um misto de identificação e afastamento que meio que calava e imobilizava muita gente. E agora, neste momento crucial, há uma reação, há uma reorganização. E, de fato, você percebe diversos movimentos ganhando força. Ainda não o suficiente, talvez, mas é parte de um processo. E fundamentalmente, eu acredito numa política concebida com um mínimo de otimismo, né? O pessimismo em política ele resulta, talvez, em desastre, em paralisia, no melhor dos casos. Muitas vezes em desastre, em medidas desesperadas, em ações pouco ponderadas, etc. Me parece que é importante valorizar isso que existe agora. A gente volta a falar da possibilidade de uma unidade de esquerda, coisa que era impensável tempos atrás. E a gente... Talvez a unidade nem seja o melhor dos horizontes nesse momento. É muito mais o respeito à diversidades e multiplicidades e a possibilidade da gente reunir vozes sem que uma abafe as outras, sem que tenha que prevalecer uma única visão do que o país deve ser, etc. E a gente percebe em toda parte esse movimento acontecendo. Na literatura isso é forte também. Eu estou falando de uma literatura de resistência dentro... de uma certa ordem cultural da qual meu livro participa, mas fora dessa ordem cultural de um mercado editorial, você tem vozes ganhando muita força, você tem uma cena literária de periferia muito poderosa, muito potente, você tem os saraus acontecendo, você tem slam poetry, você tem as pessoas ganhando voz e aos poucos se rompendo certa hegemonia, ainda que nas estatísticas você tenha sempre mais livros publicados de homens brancos, urbanos, de classe média, etc. Ainda assim, aos poucos, essas vozes estão se multiplicando de uma tal maneira e esse movimento é imparável. Essa literatura vai se transformar plenamente. A cultura como um todo vai se transformar. A gente percebe que aquilo que tem sido pregado pelo movimento, pelo feminismo negro, de um corte epistemológico que é preciso ter na nossa visão de cultura, na nossa visão de mundo e uma ampliação de olhares, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E as implicações disso para a cultura, para as artes e para a política vão ser extraordinárias, né? A gente está, me parece, à beira de uma mudança, de um câmbio cultural gigantesco, de uma potência gigantesca. Quando isso vai acontecer não é certo, né? Porque na comezinha vida política nacional há outras coisas mais urgentes e detendo certos movimentos. Mas num quadro mais amplo, há algo de muito importante para acontecer e vai acontecer em algum momento. Acho que essas múltiplas formas de resistência e de ação política elas vão sedimentar em algo. Enfim, há leituras históricas que mostram que, em certa medida, a cada 30 anos, a gente está melhor do que 30 anos atrás. E que o progresso histórico ele é feito aos trancos e barrancos, com retrocessos, com lutas. São feitos a partir de tensões. Não é um processo de desenvolvimento conciliatório. Isso que realmente a gente pareceu ter por um tempo, não vai ter. É de luta, de confronto. Mas daqui a 30 anos a gente vai estar melhor do que a gente está agora, quero acreditar. Muito bem. Então, é mais isso? alguma coisa? Não, acho que sim, já falei. Eu já fugi da minha zona de conforto diversas vezes nessa conversa. Mas tudo bem. Não, mas é o andar da carruagem. Foi muito bom. Acho que a gente teve uma conversa bem ampla aí sobre a vida, sobre o Brasil, sobre literatura, sobre essa emergência aí de coisas novas, apesar da dramaticidade do momento. Queria agradecer muito aqui a sua presença. E dizer que toda essa conversa ela vai estar
disponível no site, no Tutameia, tutameia.jor.br, daqui a pouco, com textos, fotos, o vídeo todo aí. Então, curta, releia, compartilhe, para levar à frente essa palavra de debate, né? De debate, de resistência. Obrigado, foi um prazer estar aqui e acho que parte deste movimento de resistência está na multiplicação desses canais também, né? Dessas vozes, desses lugares em que se pode dizer outra coisa que não aquela que prevalece nos grandes meios. Esse é algo que está se transformando também, sobre o qual vocês devem ter conversas com frequência, acredito. Vai, Tá. muito obrigado. Obrigada.